Pessoal, vamos seguir aqui com a análise sobre as restrições orçamentárias e o impacto disso no comportamento dos agentes econômicos, né? Agora a gente vai estudar a variação na renda. Tá? Então, só para analisar primeiro graficamente o impacto, a gente se lembra que essa curva de restrição orçamentária, essa é a restrição orçamentária inicial, onde o valor total que a gente tem é R$ 72,00, o preço da pizza é 12 e o preço do cookie é 6. Como é que a gente faz a primeira construção? A gente divide 72 por 12 para saber a quantidade de pizzas, depois divide por 6 para saber a quantidade de cookies e divide o preço de a inclinação é o preço, a inclinação é menos o preço dos cookies, no caso 6, dividido por 12, que é igual a menos 1/2. Pois bem, e se a gente tiver uma redução do orçamento? Nesse caso aqui, o orçamento foi reduzido de 72 para 60. Houve uma redução por algum motivo. O que é que acontece? As relações de preço permanecem as mesmas, né? Então, a curva ela desce apenas os dois eixos. Aqui passou a ser 5 e aqui passou a ser 10, mas a inclinação permanece a mesma. Tá? Sem dúvida, assim como quando há uma variação de preço, o agente ele fica mais pobre. No caso da restrição orçamentária é mais óbvio isso. Mas em ambos os casos, a riqueza do agente é determinada pelo conjunto de bens que ele pode comprar. E esse conjunto de bens é exatamente essa área embaixo da curva. Então a gente vê que a área mais escura é menor do que a área mais clara. Tá, e qual o impacto que isso tem nas escolhas, né? Vamos aqui pensar, a gente vê aqui os impactos, três variações de restrição orçamentária. Primeiro está no ponto A, depois houve uma redução, como a gente viu. Então, ponto A é o ponto inicial. Aí teve uma redução para a restrição orçamentária a BC3, essa é menor. Com essa redução, o que é que aconteceu? O ponto A era que a renda de 72, o consumo eram 6 cookies. Como a renda passou a ser 48, nesse ponto C, a quantidade de cookies foi reduzida para 4. Por outro lado, se a gente aumentar a renda, vai se deslocar para a direita. Se aumentar a renda, a nova restrição orçamentária vai atingir uma curva de diferença mais alta. E a quantidade de bens, no caso específico desse desenho aqui, a quantidade de cookies vai passar a ser 8 quando a renda for 96. Essa curva amarela, ela se chama curva de Engel, que é uma relação entre as quantidades demandadas e a renda. Enquanto quando a gente vê a quantidade demandada e o preço, ela representa a curva de demanda, no caso da relação entre a renda e a quantidade comprada, ela tem esse nome de curva de Engel. Engel foi um economista que estudou primeiramente essa relação. E o que é que ela mostra? Você pode estar pensando, mas ela é sempre positivamente inclinada, ela é sempre assim. Quanto maior renda, mais eu vou consumir desse bem. Nem sempre. A gente tem alguns casos diferentes que são importantes a gente entender. E para entender essa relação, a gente tem que analisar a elasticidade de renda da demanda. É a mesma lógica da elasticidade preço da demanda que a gente viu na aula anterior. Só que a gente usa outra letra grega, usa um gama, é igual a variação percentual da quantidade, do mesmo jeito que a gente viu lá, só que ao invés de ser o preço, é pela variação percentual. Opa, eu falei preço aqui, me enganei. Mas é variação percentual da renda. Tá? Então, se o que a elasticidade de renda da demanda diz é qual vai ser o impacto na quantidade demandada de acordo com a minha variação na renda. Em geral, é no mesmo sentido. Se eu aumentei a renda, eu vou aumentar a quantidade demandada. E aí, para isso, como consequência disso, a gente tem uma nova classificação de bens. Em economia, a gente tem esses dois tipos de bens, que são os bens
normais e são os bens inferiores. Nos bens normais, a relação do gama é sempre positiva. Quando há um aumento da renda, eu vou aumentar meu consumo. Isso é o bem normal, isso é o que acontece com a maioria dos bens. Né? Ou seja, o gama é sempre positivo, maior do que zero. No caso dos bens inferiores, é o inverso, maior ou igual a zero. Nos bens inferiores, é menor do que zero. Como assim, Bradson? São aqueles bens que quando você fica mais rico, você consome menos. Em geral, são aqueles bens de qualidade inferior. Por exemplo, carne de segunda, ou carne ruim, uma carne de quinta categoria. Quanto mais rico você fica, você substitui esse bem por uma carne de melhor qualidade e deixa de consumir essa carne de qualidade inferior. Tá? Então, o nome que a gente dá a isso é bem inferior. E bens normais, eles podem ser divididos em dois grupos. Os bens necessários e os bens de luxo. O que é que cada um deles indica? O bem de luxo é aquele bem que, quanto mais eu aumento minha renda, eu aumento a compra deles ainda mais. Ou seja, a elasticidade de renda da demanda dos bens de luxo é maior do que 1. Imagina, se eu dobrei minha renda a um bem de luxo que eu consumo, eu não consumo muito bem de luxo não, mas em geral, sei lá, uma pessoa que é consumista, se ela dobrou sua renda, ela vai passar a comprar, um exemplo muito comum, vamos considerar que ir a restaurantes é um bem, é um serviço, mas para a economia é um bem. Quanto mais você aumenta a sua renda, muitas vezes você vai mais, tipo, dobrou a renda, você aumenta o seu consumo mais do que o dobro desse tipo de restaurante. Por quê? Porque suas necessidades básicas já estão tão supridas e aí você passa a alocar mais recursos nesse bem diferenciado. E os bens necessários são aqueles cuja elasticidade, a renda do produto, ela é menor do que 1. Maior do que 0 e menor do que 1. Menor ou igual a 1, que é a maioria dos bens. Então, um bem como carne, por exemplo, uma carne de melhor qualidade, quando você tem um aumento de renda, você vai aumentar o consumo. Mas vai aumentar quanto? Sei lá, teve um aumento de renda de 50%. Você vai aumentar no mesmo ritmo sua demanda por carne? Talvez não. Talvez aumente 30%, 40%. Então a relação vai ser menor do que 1. Então esses três tipos de bens de luxo, bens necessários e bens inferiores, eles são muito importantes para a gente entender o padrão do consumidor. Só para vocês verem como isso tem impacto no direito, a nova lei de licitação prevê lá uma situação que os entes públicos não podem comprar bens de luxo. E aí o governo federal editou uma portaria regulamentando o que é bem de luxo. Como foi que ele regulamentou? Usando o conceito econômico, que são aqueles bens cuja elasticidade de renda é maior do que 1. Então, são aqueles bens que, quando as pessoas ficam mais ricas, em média, elas consomem muito mais do que o aumento de sua riqueza. Tá? Então, isso é importante para a gente entender o comportamento das pessoas. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, pode mandar questionamentos, pode mandar dúvidas. Valeu!